compartilhar com você. Eu acho que está muito alto o meu microfone aqui dentro, no geral. Aqui em cima também tá. Amém? Senão vai incomodar. Porque às vezes eu dou um glória a Deus! Aí o povo vai, opa! Amém? Só para despertar você. Amém? Não está na hora de você dormir. Aleluias. Amém? Aleluias. Amém. Tudo ajustado. Vamos lá. Sabe, Deus compartilhou algo no nosso coração. E eu quero compartilhar com você nessa noite. Glória a Deus. Vou esperar o pessoal da mídia trazer o microfone. Amém. Obrigado, meu amor. Glória a Deus. Amém? Por quê, pastor? Porque toda distração é inimiga da unção. Amém? Você precisa estar atento e nada pode tirar o teu foco da palavra. Amém? Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Diga, o diabo não presta. Olhe para quem está do teu lado aí e diga assim: Deus é muito bom. Dê um abraço aí na pessoa que está do teu lado. Dê um abraço nela aí. Amém? Glória a Deus. Tem gente aqui nessa noite que só precisava de um abraço. E esse abraço foi Jesus abraçando você. Amém? Sabe, Deus colocou no nosso coração uma palavra e eu queria compartilhar isso com você. Há cerca de um ano, mais ou menos, atrás, eu estava ministrando, eu acho que estávamos nesse tempo já, ou cerca de um ano, nós estávamos na transição do templo antigo, e nós ministramos uma palavra sobre entrar na arca, era mais ou menos nessa época, e era como se nós, como igreja, e muitas pessoas no seu individual estariam, ou na época, estavam entrando na arca. Sabe, a maioria de nós conhece a história da arca de Noé, e é uma história bem contada, mas para quem não conhece, nós vamos colocar um pano de fundo, um contexto, para que você entenda isso. A arca foi algo que Deus projetou para salvar a humanidade. O que acontecia na terra? O pecado estava se proliferando. As pessoas estavam com perversidade mesmo, coração mau, fazendo muita maldade na terra. E não tinha como reverter isso. Não tinha o que fazer. Porque Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Deus não podia obrigar. E aí nós vemos algo acontecendo, uma intervenção de Deus na terra. Lá em Gênesis, capítulo de número 6, verso de número 13, vamos ler o 13 e o 14, está escrito assim: Deus disse a Noé, coloca na RA, revista e atualizada, para mim, por favor. Isso. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Verso número 14. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Volta no verso de número 13. Duas coisas importantes que nós vemos, tanto no verso de número 13, verso de número 14. A primeira do verso de número 13. Então disse Deus a quem? Disse Deus a quem? A quem, irmão? Ele disse para a esposa de Noé:
Disse para os filhos de Noé. Disse para a nora de Noé. Disse para quem? Noé. E aí ele disse o que fazer. Ele disse a Noé e disse o que fazer. Que nós vemos no verso de número 14. Olha, você vai pegar madeira e vai fazer uma estrutura e vai calafetar, vai selar, né? E é bem interessante que nós, logo de início, nós começamos a entender que a terra estava desse jeito e Deus queria preservar a humanidade. Mas ele procurou na terra e ele encontrou um homem chamado Noé. E através desse homem, diga através dele, a humanidade foi preservada. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa antes de a gente entrar na arca. Como nós fizemos no ano passado, de entrar na arca, Deus falou e Deus revelou a um homem o que deveria ser feito. A casa de Noé, a família de Noé, a esposa de Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé, a humanidade foi preservada porque um homem decidiu ouvir a voz de Deus, mas também foi preservada porque os que estavam abaixo dele decidiram ouvir ele. Porque não adiantaria de nada Deus falar com Noé, iria salvar Noé. Mas se a sua esposa não ouvisse as suas instruções, não fosse submissa àquilo que Noé estava falando, hoje nós não ouviríamos a história da esposa de Noé sendo salva. Se os filhos de Noé não tivessem sido submissos a Noé, hoje nós não ouviríamos a história de que Sem, Cã e Jafé teriam sido salvos. Se as noras de Noé não fossem submissas, hoje nós não teríamos a história da aliança entre esses jovens. Ou seja, irmãos, toda salvação, ela primeiro precisa passar pela submissão. Você, irmãos, cuidado, e esse é um alerta para você. Cuidado, e eu vou falar aqui como pastor da igreja. Existem Noés aqui na terra que foram colocados e postos por Deus, que Deus fala com eles, para que eles falem aquilo que deve ser feito. Para quê? Para preservar a sua vida, preservar a sua família, preservar a sua casa. Deixar de ouvir esses Noés aqui na terra vai fazer com que você deixe de ser salvo, porque hoje não é diferente daquela época. A maldade vem se acumulando na terra, a perversidade vem se acumulando na terra. Pessoas ruins, pessoas perversas, vem se acumulando. E Deus quer salvar o teu filho, Deus quer salvar a tua família, a tua esposa, Deus quer salvar o teu marido. Mas para isso acontecer, você primeiro precisa ouvir os Noés que Deus colocou na sua vida. Você primeiro precisa ouvir e se submeter aos líderes que Deus colocou sobre a tua vida. Porque se não fossem esses líderes terem a revelação do que fazer, talvez hoje você não estaria aqui. E eu falo como pastor dessa igreja. Talvez se algumas pessoas que não ouviram as instruções lá atrás, desde o início da igreja, quando nós começamos, hoje tem sua vida perdida, tem sua família perdida. Muitos morreram espiritualmente, muitos perderam o ministério, muitos morreram fisicamente, porque deixaram de ouvir os Noés que Deus colocou na vida deles. Isso não é brincadeira. O dilúvio vai vir. Como veio naquela época, as situações vão vir, os problemas vão vir. E se você não estiver debaixo de uma cobertura, de alguém que Deus colocou na sua vida para ser líder sobre a sua vida, seja o seu marido, seja o seu líder na igreja, se você não ouve as instruções e não obedece às instruções, você fica fora da arca. E fora da arca, você perece. Fora da arca, você morre. Você pode até aprender a nadar, você pode até saber nadar, mas você nada por um tempo. Escute isso. Você não vai conseguir nadar a vida toda sem Deus, sem as instruções. Sabe por que Deus coloca, irmãos, instruções na vida, por exemplo, de pastores, de líderes, do seu marido, ou de pessoas que estão sobre você, são autoridades sobre você? Por que Ele coloca? E não dá para você? Justamente para trabalhar o teu coração, a aprender a ser humilde, a deixar o ego de lado, a aprender a se submeter
aprender a andar pela fé. Porque a família de Noé andou pela fé. Na fé de quem? Na fé de Noé. Eles acreditaram que Deus falou com ele. Sabe o que eu vejo muitas vezes, irmãos? É que pessoas não acreditam que Deus fala com você. Com alguns líderes, por exemplo. Às vezes a gente está falando com algumas pessoas e é Deus falando. Só que a pessoa olha para mim e fala assim: é o pastor falando, ou é Fabiano falando, ou é aquele cara. E com isso deixa de ter a sua família preservada, suas finanças, sua saúde. Deixa de entrar na arca. Deixa de estar protegido. A arca, Noé, irmãos, não era a arca. Amém? Noé não é a arca. Ei, eu não sou a arca. Seu marido ou seu líder não é a arca. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se ele tem a revelação e ele está colocando você na arca, é bom você seguir. Porque Deus disse, irmãos, a Noé. Ele não disse à esposa de Noé. Ele não disse aos filhos de Noé, às noras de Noé. Ele não disse, ele disse a Noé. Eu lembro de uma história de uma mulher, de uma irmã, na verdade, a irmã de Moisés, um outro homem da Bíblia, que ela começou a questionar: acaso Deus só dá a revelação para Moisés? Não dá para a gente também? Eu sou profetisa, eu sou desenrolada. Aquela mulher, irmãos, ela foi acometida de uma enfermidade terrível por conta disso, de uma rebelião contra alguém que Deus deu a revelação. Nós vemos um outro caso da esposa de Davi, uma mulher que não se submeteu, que ela começou a questionar, porque Davi foi para a guerra, venceu a guerra e voltou celebrando no meio do povo. E a mulher que estava lá no castelo, no bem bom, olhando lá da torre e ainda se reclamando, e ainda achando ruim: olha lá, vem se divertindo com o povo. Ficou estéril, deixou de ter filhos. Ou seja, irmãos, fora da arca é morte. E se tem algum Noé na sua vida falando para você: rapaz, para de fazer isso, rapaz, vem para cá, rapaz, faz assim. Ei, é bom, é sábio, é sabedoria você se submeter a isso. Fora disso é morte. Por isso que tem alguns casais muitas vezes que se separam, porque não se submete a conselhos. Só vem buscar conselho depois que está com problema. É morte. Então disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Aprenda a seguir as direções e as orientações dos Noés na sua vida. Deus não vai colocar muitos Noés na sua vida, irmãos. Não existe muitos Noés na sua vida. Vão existir 2, no muito 3 Noés na sua vida. Que Deus vai falar com eles e eles vão dar orientações. Noé era a ponte entre a família e a direção de Deus. A família de Noé, ela dependia exclusivamente da ponte chamada Noé. Sem Noé, aquela família também ia perecer, ia morrer. Noé não era a arca. Noé também não era a porta. Sabe por quê, irmãos? Se a gente for fazer um paralelo com o Novo Testamento, a arca é Jesus. Noé, nós podemos falar, um paralelo do Novo Testamento seria João Batista, avisando: ei, naquela época encheu de água, eu agora estou aqui no deserto. Ou seja,
seja na água, seja na terra. Eu estou avisando. Entra na arca chamada Jesus. Lá você vai ter preservação. Lá você vai ter segurança. Lá você tem cuidado. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 7. Vai mostrar isso também no Novo Testamento, esse paralelo. Olha o que diz. Pela fé, diga pela fé. Diga pela fé. Noé, divinamente instruído. Ou seja, tem pessoas, irmãos, que são divinamente instruídas. Mas você só vai perceber através da honra. Se você não honra essas pessoas, e honrar é considerar aquilo que fala, você deixa de receber aquilo que é divino na sua vida. Poderia ter um casamento céu na terra, mas deixa de considerar. Poderia ter uma família céu na terra, mas deixa de considerar as instruções que são divinamente, irmãos. Não adianta. Você pode não gostar, você pode não querer, você pode não concordar, mas que tem. Está escrito. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ou seja, ele tinha uma informação privilegiada. Noé tinha uma informação privilegiada do que iria acontecer. Quantas vezes, irmãos, a gente já avisou pessoas: rapaz, não vai por esse caminho, vai acontecer isso. Ainda falava ainda, vai acontecer isso se você for por esse caminho. Teve pessoas que eu falei: rapaz, vai por esse caminho não, senão você se arrebenta. Aí o que eu ouvi foi: eu me arrebento. E o que aconteceu, irmãos? Se arrebentou. A gente celebra isso, irmãos? Não. Mas por que, irmãos? Porque é fato isso. Tem coisas, irmãos, que Deus não vai revelar para você, mas vai revelar para os Noés na sua vida, para você aprender a ouvir as instruções e andar pela fé. Porque seria muito fácil se você toda hora... Tem coisas que Deus vai revelar para você, e está tudo bem, e aí você faz. E tem coisas que Deus vai revelar para os Noés, aí você faz o quê? Se submete. Por quê? Porque tem pessoas que sabem o que vai acontecer. Estão avisando. Rapaz, eu lembro da arca, voltando para a arca. 7 dias antes, Noé ficou construindo a arca, irmãos. Foram um processo, desde quando Deus chamou Noé até a construção da arca, até entrar na arca, foram 100 anos. Noé tinha 500 anos quando Deus chamou ele para construir a arca. E você só vai ver essa conclusão e eles entrando na arca quando ele tinha 600 anos. 100 anos, 7 dias antes. E Noé anunciando: rapaz, vai acontecer o dilúvio. E o povo fazendo o quê? Estava nem aí, zombando. Nem aí. Estava preocupado com os seus próprios interesses, com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua vida. Estavam preocupados com os seus próprios interesses. Mal sabendo eles que Noé estava dando a chance deles terem salvação. E aparelhou uma arca para o quê? Salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Sabe, Deus preparou uma arca chamada Jesus. E essa arca, que é salvação, chamado Jesus, também vai ser condenação daqueles que não entrarem na arca. A mesma arca que vai salvar vai ser a mesma arca que também vai julgar. Aqueles que entraram estão salvos, protegidos. E aqueles que não entraram, pastor? Leia lá Gênesis. O povo como é que ficou desesperado, batendo na porta da arca, querendo entrar. Agora eu quero, agora acabou, se fechou. Leia em Apocalipse que você vai ver o povo querendo entrar. E Jesus falando:
O povo falando assim, ó, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome, em teu nome, em teu nome. E ele falando assim, olha, para trás de mim, eu não te conheço. Glória a Deus. O Senhor está aqui, irmãos. Gênesis capítulo de número 7, verso de número 7. Gênesis 7, 7. Vamos voltar lá. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Volta lá. Deixa aí. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com aqueles que se submeteram a ele. Existem esferas, irmãos, que os Noés entram, que se você estiver com ele, você entra também. Existem lugares no reino de Deus e aqui na terra, que se você estiver associado com Noé, você entra também. Nós lembramos de Pedro, quando estava pescando, uma pesca maravilhosa. Jesus pede o barco dele emprestado, ele empresta. Jesus prega o sermão e aí devolve para Pedro e dá uma instrução para Pedro, e Pedro se submete. Fala assim: Senhor, nós pescamos a noite toda, mas sob a tua palavra, ou seja, eu me submeto àquilo que o Senhor está falando, eu vou fazer isso. E aí ele se submeteu, pegou o barco dele, ou a pequena arca dele, e foi lá. E aí fez o quê? Jogou a rede. E aí teve uma das maiores pescas da sua vida. Só que o interessante é que a Bíblia fala que tinha um barco do companheiro dele do lado. Pedro não estava só. Tinha alguém que estava submisso ali a Pedro. Falou: rapaz, esse cara aqui é um Noé para mim. Aonde ele for eu vou. Ele nem me chamou, mas eu estou junto com ele. Por causa disso, aqueles companheiros, a Bíblia diz que o barco deles também ficou cheio, a ponto de ir a pique, quase que afunda, de tão cheio que estava o barco de peixe. E eles nem eram Pedro, mas estavam associados com Pedro, se submeteram a Pedro. Porque a unção que você honra é a unção que você recebe, irmãos. Você só vai receber da unção que você honra. Se você não honra uma unção, você não recebe dela. Você pode vir à igreja o ano todo. Se você não honra a liderança da igreja, você não recebe nada de influência sobre a tua vida. Agora, aqueles que se submetem, como a família de Noé, a esposa, os filhos, a nora, o pessoal que estava ali se submeteu a Noé, foi preservado. E agora a gente vai entrar na mensagem. Era só para preparação para você entender o contexto de Noé. Mas 1 Pedro capítulo de número 3, verso de número 20 e 21. Nós vamos entender que a arca é um lugar de processo. A arca é um lugar de processo. Quando você entra na arca, quando você está em Cristo, é um lugar de processo. E Deus falou algo comigo, falou assim: olha, aceitar a Jesus é um momento, permanecer nele é um processo. Aceitar a Jesus é levantar a mão, é falar e confessar a ele com a sua boca. Isso é aceitar Jesus, mas é só um momento. É o momento mais importante da sua vida, mas é um momento. Agora, permanecer em Cristo, permanecer na arca é um processo. Não pular da arca, não sair da arca, não abandonar Jesus, é um processo. A arca é um processo. Aonde você entra, quando você entra na igreja, você entra na arca, você entra em Cristo. Começa um processo na sua vida. Primeiro momento, aceitar a Jesus. Logo em seguida começa um processo. Que processo? Agora você vai conviver com pessoas diferentes de você. E você vai aprender a conviver com essas pessoas. Você vai se desenvolver na arca. 1 Pedro 3:20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes contra a longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber,
8 pessoas foram salvos através da água. Verso de número 21. A qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, esse processo da arca é uma transformação que vai vir de dentro, aonde as pessoas vão ver. Quando você está na arca, quem está fora da arca vê que você está salvo. Por quê? Porque vê que você é diferente, você fala diferente, você crê diferente, você anda diferente. Quem está na arca é diferente. Quem está fora da arca está lá se afogando. Ai, não vai dar. Ai, não tenho. Ai, não posso. Ai, que o dia assim, aí reclama do... Se está calor, reclama do calor. Se está chovendo, reclama que está chovendo. Se tem comida, reclama que tem que lavar a louça. Se tem roupa, reclama que tem que lavar a roupa. Se reclama porque tem uma casa para morar. Reclama disso, reclama daquilo. Está onde, irmãos? Está no desespero, está se afogando. Está fora da arca. Mas quem está na arca? Quem está na arca crê no que está escrito na palavra. Quem está na arca vive o que está escrito na palavra. Quem está na arca tem o que a Bíblia diz que tem. Pode o que a Bíblia diz que pode. Faz o que a Bíblia diz que pode fazer. Por que, irmãos? Está na arca, fala diferente, crê diferente, recebe diferente. Está protegido. Diga protegido. Diga proteção. Sabe, irmãos, a arca não vem para limitar a sua vida. A arca, ela vem para proteger a sua vida. Esse processo, a igreja, irmão, tem gente que vem para a igreja e pensa assim: na igreja eu não posso fazer nada. Quem disse que não pode fazer? Muito pelo contrário, é na igreja que você pode. Como assim, pastor? Na igreja você pode ser alegre, na igreja você pode ser próspero, na igreja você pode ter saúde divina, na igreja você pode ser curado, na igreja você pode ser transformado, na igreja você pode ser restaurado, na igreja você pode ser levantado, na igreja você pode ser ajudado. É na igreja que você pode pular, que você pode celebrar. Agora tem gente que fala assim: mas que eu não posso fazer nada. Que nada? Pecar? Fazer o que é errado? Mentir? Roubar? É esse o nada que você está falando? Isso são para as pessoas que estão se afogando. Você está preservado disso. Você pode fazer coisas que as outras pessoas que estão lá fora não podem fazer. O quê? Em meio aos problemas você está. Por quê? Pela fé, pela fé, pela fé. Quem está na arca tem fé, quem está em Cristo tem fé, irmãos. Então a arca não veio para limitar você. A arca veio, esse processo veio para libertar você. Sabe, muitas vezes você vai precisar ser colocado num lugar, e é Deus que faz isso, coloca você num lugar, porque quando você faz isso por você mesmo, é rebeldia. Mas quando Deus faz isso com você, é salvação. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo de Jesus. Jesus não foi para o deserto. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E aí lá ele foi tentado, e lá ele venceu. Ele não foi só. Tem gente que vai para o deserto porque quer, irmão. Por quê? Você está falando que você quebrar princípio, você vai passar pelo deserto? Então por que quebra? Porque se quebrar vai passar pelo deserto. Então quem foi para o deserto foi a pessoa sozinho. Provérbios capítulo de número 18, verso de número 21. Ou 18, 1. Coloca aí para a minha mídia. O solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ele vai porque quer. Vai porque quer. Jesus não foi porque quer, porque queria. Jesus foi conduzido. A arca é da mesma forma, irmãos. Tem pessoas e tem estações, tem tempo que Deus vai preservar você. Vai falar assim: ó, meu filho, minha filha, fica aqui no seu cantinho, fica na arca por um tempo. Eu quero trabalhar com você, eu quero forjar o teu caráter, eu quero mudar a tua vida, eu quero fortalecer você, eu quero curar a sua alma, curar as suas feridas, curar os traumas do passado. Isso é onde, irmãos? Na arca. É na igreja que isso acontece. Aonde Deus te preserva, onde você escuta isso que você jamais escutou na sua vida. Vai escutar verdades que jamais pessoas tinham coragem de falar para você. Verdades que vão curar, que vão transformar você. Aonde? Na arca. Então a arca não é um lugar de limitação, mas é um lugar de libertação. A igreja não veio na terra para limitar, veio para libertar. Quando você entende isso, você fala: opa, então peraí,
Eu vou aproveitar o processo da arca. Para quê? Para crescer. Diga, para crescer. João, capítulo de número 9, 10, verso de número 9. João 10, 9. João 10, 9. Glória a Deus, vou ler aqui para você. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Só tem uma porta, que é Jesus. Diga Jesus. Na arca, coincidentemente, ou prefigurando Cristo, só tem também uma porta. Não tinha outra porta. Você só entra na arca por Jesus. Você só entra na arca por Jesus. Jesus está falando, olha, eu sou a porta. Agora ele fala assim, olha, se alguém, tem alguém aqui? Se alguém entrar por mim, vai ter o quê? Salvação. Entrará e sairá. E achará o quê? Pastagem. Interessante que na arca o pessoal entrou, Noé entrou, mas teve uma época que Noé saiu. Depois de um ano, Noé sai da arca junto com a sua família, preservado. E agora ele pisa na terra transformado. Por que você está falando isso, pastor? Porque a gente vai ver a reação de Noé quando ele pisa na terra. A primeira coisa que ele faz é um homem transformado. É uma família transformada. Romanos capítulo de número 1, capítulo de número 8, verso de número 1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O mesmo homem, a mesma pessoa que entrou na igreja por Cristo, que vivia na carne, eu e você. Quando nós entramos na arca por meio de Cristo, entramos pela porta, nós deixamos a nossa carne para trás. E agora nós vivemos segundo o Espírito. Nós não vivemos pelo desejo da carne, porque vontade dá aí, vontade dá aí, vontade dá aí, mas a palavra de Deus não passa. É melhor ficar com a palavra que não passa do que você ficar com os seus desejos, com as suas vontades. Irmão, arruma a tua vida enquanto tem tempo. Vou falar de novo para você. Conserta, eu vou falar rindo, ó. Conserta a tua vida, tua casa, tua família. Se conserta, se submete enquanto tem tempo. Enquanto não fechou a porta da arca. Desafio, irmãos, não é entrar na arca. O desafio é permanecer nela. Lembra que entrar na arca é um momento. Aceitar Jesus é a coisa mais fácil do mundo. Como assim, pastor? É mais fácil do mundo aceitar Jesus. É você crer com o coração e falar com a boca. É a coisa mais fácil do mundo aceitar Jesus. Por isso que Deus colocou algo bem fácil mesmo. E Ele falou, deixou na Bíblia como é. É crer com o coração e falar com a boca. Está escrito na Bíblia. É só isso, é a coisa mais fácil do mundo. Então por que, pastor? Quantas pessoas já aceitaram Jesus, mas não permaneceram no processo? Não permaneceram na arca, não permaneceram em Cristo? Porque o desafio, irmãos, não é só aceitar Jesus, é permanecer nele. Esse é o desafio. Mateus capítulo de número 11, verso de número 28. Mídia, eu preciso bem rápido aí que eu vou passar esses versículos. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. E vai ter o quê? E vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. Ou seja, quando você entra na arca, o que tem dentro da arca? Ele diz aqui, olha, aquele que está cansado e está oprimido, dentro da arca vai ter alívio. Em Cristo tem alívio. E ele fala que dentro da arca, você vai tirar o seu jugo e vai pegar o dele. Vai aprender dele. Dentro da arca você vai aprender a ser manso e humilde. Dentro da arca. Irmão, dentro da igreja, você precisa aprender a ser manso e humilde. Se você não é manso e humilde, você não entrou ainda na arca. Está na porta ainda. Não sei se entra, não sei se... Porque dentro da arca, é isso que você vai ter.
mansidão, humildade de coração. E ele fala que dentro da arca você vai encontrar o quê? Descanso para a alma. Irmãos, tem pessoas que falam assim, eu estou perturbado, vou para a igreja hoje não. Pois é, na igreja que tem o descanso para a sua alma. Abençoado. Pastor, eu estou atribulado, eu estou cansado, pastor. Eu trabalhei o dia todo, estou cansado. Pois a Bíblia diz que na arca ou em Cristo tem o quê? Descanso, alívio. Tu pensa que tu vai descansar aonde? Porque tem um cansaço, irmãos, que não é do corpo físico. É um cansaço mental, é um cansaço da sua alma, que não tem cura fora da igreja, fora de Jesus. Não tem cura. Por isso muitas pessoas estão aí procurando hospitais, remédio, e profissionais, e isso e aquilo, fazendo uma coisa, outra. Por quê? Pergunto eu para essas pessoas, você está envolvido? Você está dentro da arca, está envolvido na igreja? Você está submetendo a liderança? Aí quando você vai ver, não. Aí vai pagar um preço para isso. Porque se estivesse na igreja, irmão, sempre tem uma palavra. Você vai encontrar um irmão que vai olhar você triste, muitas vezes vai falar para você, está acontecendo o quê? Ei, te levanta. Ei, às vezes, irmão, não é nem o pastor, nem a palavra, é o irmão que está do seu lado, que está sendo Jesus, está sendo Noé para você, falando, ei, para com isso, te levanta, te anima. Aonde tem isso? Na igreja, na arca. João capítulo de número 15, verso de número 4 e 5. Permanecei, lembra? O desafio não é só aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é um momento, permanecer nele é um processo. João 15, 4. Permanecei em mim. Jesus sabia disso. Jesus falou assim, olha, eu sou a porta, aquele que entrar por mim vai ter essas coisas, mas deixa eu falar uma coisa para você, precisa permanecer em mim. Porque tem gente que é o fast food da fé. Ele quer agora. E fé é para agora. Você recebe agora, mas muitas vezes vai demorar um processo para se manifestar. Isso naturalmente falando é real. Se você comprar algo no site agora, você, embora já tenha agora, já tenha pago, já é seu, você tem a nota fiscal, mas não está na tua mão. A transportadora ainda vai trazer. Se naturalmente falando isso acontece, a fé, irmãos, não é diferente disso. Mas tem gente que porque está demorando chegar, você encomendou um negócio lá do outro lado do mundo, aí está demorando chegar, aí começa o quê? Eu vou sair da igreja, eu vou sair de Jesus. Era bom lá atrás, comendo a cebola. Esquece, não somente do que Deus fez, do que Ele está fazendo, mas esquece também do que vai acontecer no futuro. A porta vai fechar. E se você não arrumar a sua vida e você não entrar, você fica do lado de fora. Irmãos, você tem a oportunidade aqui na terra de refletir e aceitar Jesus durante 80, no máximo 120 anos da sua vida para você aceitar Jesus. É o prazo que você tem aqui na terra. Se você não aceitar durante esse tempo, você vai viver uma vida eterna, que não são 120 anos, é para sempre, forever. Sendo atormentado. Lago de fogo e enxofre. Mas tem gente que ainda brinca com salvação, com igreja, em não escutar os Noés, em não arrumar a sua vida, em não aceitar a Jesus, não entrar logo pela porta. Sabe, irmãos, por que eu não fico fazendo aqui? Eu não gosto nem de chamar, fazer o convite para a pessoa aceitar Jesus, eu não gosto nem de chamar de apelo. Porque é como se Jesus, quem deveria estar apelando é eu e você para entrar na arca. Jesus, pelo amor de Deus, me aceita. Me aceita, Jesus. Eu quero mudar minha vida, eu quero ter a vida. Sabe quando que o pessoal se ligou nisso? Depois que a porta da arca fechou. Aí veio a inundação e ficaram lá. Só que já era, a porta fechou. Atos capítulo de número 1, verso de número 4. E estando com eles, Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. O que Jesus está falando? Ei, você precisa permanecer no processo, permanece junto. Porque tem promessa para você, para se cumprir na sua vida, que só vai se cumprir em Cristo.
Você só vai ter a vida que Deus projetou para você em Cristo. Fora dele, você vai ter a vida que você quer. Mas a vida que você quer muitas vezes vai te levar para um lugar que você não quer. Mas a escolha é sua. Quem faz o que quer vai receber muitas vezes aquilo que não quer. Mas você tem o direito. Isaías, capítulo de número 40, verso de número 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Aqueles que fazem o quê? Que esperam no Senhor. Aquele que entra no processo. Esse recebe força. Corre. Não se fadiga. Voa. Transformado. E a gente vai encerrar com isso. Louvor pode vir. A gente vai encerrar com isso. Quando fala em voar como águia, a águia tem um processo na vida dela, que quando ela completa em torno de 40 anos, ela voa para um lugar bem alto, para uma montanha, para um cume bem alto, aonde não tenha predador, aonde os predadores naturais dela não chegam, não alcançam, e a águia vai para lá. E aí quando chega neste lugar, quando a águia chega neste lugar, ela começa agora a armar um ninho naquele lugar. Ela começa a fazer um ninho naquele lugar. Porque ela vai passar por um processo ali. A águia agora ela começa com o seu bico já cansado, muito grande, já é muito envergado ao longo da sua vida, com as unhas muito grandes, já não consegue pegar as presas com tanta precisão, com as asas, as penas muito grandes, não consegue ter voos tão hábeis como tinha no passado, pesada. Ela entra num processo de transformação. Ela começa agora a quebrar as unhas. Ela começa agora a arrancar aquelas penas pesadas. E ela quebra o próprio bico. Para que isso, pastor? Renovação. Renovação. Quem faz isso? Ela mesma. Ninguém faz isso por ela. Sabe, irmãos, você precisa muitas vezes entrar nesse processo. E você precisa fazer o quê? Cortar essas suas garrinhas. Essa asa cansada. Esse bico de abusado, de abusada. Precisa quebrar isso. Para quê? A Bíblia fala de um renovo. Nesse processo, irmãos, nasce um bico novinho, ó. Nesse processo começa a nascer novas penas. Nesse processo começa a nascer as novas unhas dela, as novas garras dela. E agora sim, ela pode dar voos. Ela vai para o voo de inauguração. Depois de um tempo, sendo tratada, sendo renovada. Sabe, irmãos, eu vejo isso muitas vezes na igreja. Pessoas chegam aqui muitas vezes acabadas, chegam aqui cansadas, chegam aqui com aquele pico. E aí chega na igreja, chega aqui, a gente ajuda essa pessoa. Porque não somos nós que fazemos, quem tem que fazer é você. Nós somos a arca, nós somos o lugar onde você entra. Como a águia entra naquele lugar e ela fica naquele lugar. É um lugar seguro para que você possa fazer isso. Mas aí de repente tem o voo inaugural, aonde a Bíblia fala que vai voar e vai subir. Vai subir. E aí você vê pessoas, irmão, chegando na igreja, toda acabada, de repente, depois de um tempo, parentes, amigos, até a igreja, o pessoal fala assim: rapaz, como você mudou, como você melhorou, como você está diferente, você está falando diferente, você está vestindo diferente, ei, sua alegria é outra, a sua casa foi transformada, ei, o que aconteceu com você? A resposta: Jesus. Jesus mudou a minha vida, Jesus mudou a minha casa, eu entrei pela porta,
mas eu fui para um lugar, e neste lugar eu fui transformado. Neste lugar eu fui cuidado, eu fui tratado. Neste lugar eu fui ensinado. Que lugar é esse? Diga à igreja. Diga à igreja. Muitas vezes, irmãos, e aqui a gente encerra sobre você e Noé, e nesse ano que passou, porque esse tempo da arca, depois de entrar na arca, foram 1 ano no processo. 1 ano dentro da arca. E nós vemos que depois desse processo, irmãos, depois que entrou na arca, foi transformado, nós vemos Noé saindo do outro lado com a sua família transformada. Gênesis capítulo de número 8, verso de número 15. Gênesis 8, 15 e 16, diz assim, ó. Então falou Deus a quem? Falou a quem? Mais uma vez, o mesmo Deus que falou a Noé para a família entrar, para as pessoas entrarem, foi o mesmo Deus que falou para Noé também, para eles saírem. Então você tem que aprender a ouvir os Noés da sua vida, tanto no tempo de entrar na estação, quanto no tempo de sair da estação. Quando Noés falam para você, rapaz, para disso, essa estação já mudou, já acabou essa meninice. Aprenda a ouvir. Porque senão, irmãos, o outro problema é que tem gente que a porta já se abriu, já é para você sair, ser transformado, mas continua lá dentro da arca. Só que dentro da arca agora não tem mais a graça, não tem mais alimento, não tem mais direção. Noé não está lá, Deus não fala mais através de Noé naquele lugar. Não tem preservação, mas está ali. Aprenda a ouvir também, tanto para entrar quanto para sair. Gênesis capítulo de número 8, verso de número 20. E edificou, quem? Noé, um altar ao Senhor. E tomando todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. Nós vemos que, primeira coisa, irmãos, quando nós vemos pessoas que são transformadas, essas pessoas elas edificam um altar. Todas as pessoas que a gente vê transformadas na Bíblia, que foram transformadas, passaram por um processo, são pessoas gratas. Gratas mesmo ao Senhor. Aí levanta um altar. E aí vai fazer o quê? Vai fazer uma oferta, sacrificar. O dinheiro deles antigamente eram animais, eles trocavam animais, o dinheiro era animal. Hoje muitas vezes você trabalha e você não cria animais. Aí você recebe dinheiro para isso. Aí a pergunta que eu faço: quanto vale uma família transformada? Uma pessoa que era viciada no álcool e foi transformada através da palavra. Deixou de ser um alcoólatra, deixou de perder a família, deixou de gastar dinheiro, deixou de fazer coisas erradas com as pessoas, deixou de ter uma vida errada, uma família errada. Quanto que vale? Quanto que vale a pessoa que saiu do tóxico, né? Ou das drogas, seja ela lícita, seja ela ilícita? Quanto que vale isso? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos para ser curada, ninguém conseguiu fazer nada. Aí vem para a arca, vem para Jesus, Jesus vai e cura. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro no mundo procurando solução e não tinha. Aí Jesus veio e curou. Quanto que vale isso? Quanto que vale você ter paz, você poder deitar a sua cabeça no seu travesseiro, você ter paz, ser curado da ansiedade, da depressão? Quanto que vale isso, irmãos? Porque tem gente que esquece tudo aquilo que Deus fez e esquece de levantar um altar de gratidão ao Senhor. Ei, se Deus transformou a tua vida, se a tua vida foi transformada através da palavra, erga um altar de gratidão ao Senhor. Ofereça o que você tem de melhor para Ele. Sua casa, sua família, suas finanças, sua vida. Porque agora você é do Senhor. Mas se você é do Senhor e você faz aquilo que você quer, então você não é dele. Para ser dele, irmão, você precisa ser de completo. E precisa ser grato. Seja grato ao Senhor. Levante altares, irmãos, de gratidão ao Senhor. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Isso não tem a ver, irmãos, com religiosidade. Tem a ver com gratidão, reconhecimento. Sabe, Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa, escolheu Noé. Deus poderia ter escolhido qualquer um para estar aqui, irmãos, na igreja. Mas Deus escolheu você. Tanta gente aí fora, irmãos, e Deus escolheu você para estar aqui,
para preservar, para ter uma família transformada. E você tratar esse lugar como comum, esse lugar não é comum, irmãos. Atitude de um homem transformado. E eu, como uns dos Noés aqui, quantas vezes nós erguemos altares de sacrifício, altar de gratidão, altar de sacrifício do tempo, muitas vezes deixando de fazer coisas lícitas, irmãos, para estar fazendo o quê? Cuidando de vidas. Muitas vezes, noites e noites com o altar de oração, fazendo o quê? Orando por você. Porque o Noé fez isso. Preservando a família. Quantas vezes altares de sacrifício financeiro nós levantamos? Hoje nós vemos homens e mulheres prósperos aqui na igreja, graças a Deus por isso, mas quando nós começamos, irmãos, os prósperos éramos nós. Pouca gente tinha. Estava comentando ontem com o pastor Everton sobre os altares de sacrifício que muitas vezes nós fizemos. De tudo, irmãos. E muita gente aqui, irmãos, aprendeu a levantar altares de sacrifício conosco. Altares de gratidão. E eu estou falando isso, irmãos, por quê? Porque a tua vida, um homem ou uma mulher, ele demonstra que ele é transformado pela gratidão que ele tem. Se você não reconhece, irmãos, quem são os Noés na sua vida e não são gratos às pessoas que são líderes sobre você, seja o seu marido, seja o seu pastor, seja o seu patrão. São pessoas que estão ali preservando você, sua vida, sua família. O pessoal do louvor já está aqui já, né? Amém? Glória a Deus. E aí vem para a gente finalizar aqui, 2 Coríntios 5:17. Vamos ficar de pé? E assim, se alguém está na arca, em Cristo, é nova o quê? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Privilégio de ter uma vida nova. Vida nova. Para quem é esse privilégio? Para todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero fazer um convite para você.